Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse 11º dia de leituras e de estudo da Palavra de Deus. Estou gostando, você está firme, né, nos acompanhando nesse mega projeto de cumprirmos todo o estudo da Palavra de Deus em um ano. Vamos comigo. Eu creio em você. Amém? Glória a Deus. Na leitura de hoje, nós vamos continuar estudando o livro de Romanos, no capítulo 15, a partir do versículo 14, porque no dia de ontem nós estudamos até o versículo 13, e hoje vai do 14 ao 33, que diz assim a palavra do Senhor. E o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz, em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. E eu próprio, certo estou, meus irmãos, a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, de tal maneira que possais vos admoestar uns aos outros. Mas, irmãos, em parte, vos escrevi ousadamente, como para vos trazer isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, para ser ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus. Que lindo, né? Para que a oferta dos gentios seja agradável, santificada pelo Espírito, o Espírito Santo. De sorte que tenho do que me glorificar em Jesus Cristo, nas coisas que pertencem a Deus. Porque não ousaria dizer alguma coisa que Cristo não tenha feito por mim, para a obediência dos gentios, por palavra e por obras. Pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém arredores até ao Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. E desta maneira me esforcei por pregar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, mas sim como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Paulo fala aqui de maneira muito bonita, de que ele fundou a igreja, pregou aonde ainda não havia sido pregado a palavra. O que é muito diferente nos dias de hoje. Alguém tem uma igreja em tal lugar, o outro vem, coloca do lado, sem necessidade. Não é esse o Evangelho de Deus. Não é esse o mandamento do Senhor. Enquanto há tantos lugares sem conhecimento da palavra, outros disputam quem fala melhor a palavra. Verso 22. Pelo que também tenho sido muitas vezes impedido de ir ter convosco,
Mas agora, não tendo mais demora nestas regiões e tendo já há muitos anos desejo de ir ter convosco. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco. Pois espero que de passagem vos veja e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter desfrutado um pouco da vossa companhia. Mas agora irei a Jerusalém para ministrar aos santos. Porque pareceu bem à Macedônia e à Caia fazer uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Por isto lhes pareceu bem como devedores que são para com eles. Porque se os gentios tiverem sido feitos participantes de seus bens espirituais, também eles devem ministrar-lhes as temporais. Assim, quando tiver concluído isto, e lhes tiver consignado este fruto, de lá passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, quando chegar a vós, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Aleluia! E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma oração de Paulo, orando pelos irmãos, que também orava e intercedia por ele. Ele diz, rogo-vos, olha só, ele está rogando, está pedindo, está clamando, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que este meu trabalho que em Jerusalém faço, seja bem aceito pelos santos. Para que, pela vontade de Deus, possa chegar a vós alegre, e possa desfrutar convosco de confortante descanso. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Paulo falando aqui de sua volta a Jerusalém para aqueles irmãos que faziam as coletas para continuar a expansão da Igreja do Senhor e da pregação do Evangelho. Aquilo que a teologia e a história chama e denomina de igreja primitiva. As primeiras igrejas que pregaram o verdadeiro e genuíno Evangelho. Glória a Deus. A segunda leitura desse 11º dia, nós vamos estar lendo 3 capítulos de 1 Samuel. Na verdade, nós vamos estar encerrando o livro de 1 Samuel, com os capítulos 29, 30 e 31. O capítulo 29 fala da desconfiança dos filisteus com relação a Davi. E diz assim: os filisteus ajuntaram todos os seus acampamentos em Afeque. E Israel pôs o seu acampamento junto à fonte que está em Jizreel. E reconhecendo os príncipes dos filisteus com as suas companhias de centenas e de milhares de homens, Davi e os seus homens, porém, foram por últimos com Aquis. E os príncipes dos filisteus então disseram: o que fazem aqui estes hebreus? E Aquis respondeu aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que comigo esteve alguns dias ou alguns anos e não achei coisa alguma nele desde o dia em que se revoltou até ao dia de hoje? Então os príncipes dos filisteus se zangaram, se enfureceram contra Aquis e lhe disseram: envia este homem para que volte ao lugar
em que tu puseste, e não desça conosco a batalha, para que na batalha não seja nosso inimigo. Porque com que coisa voltaria melhor ao grado do seu Senhor do que com as cabeças desses homens? Não é este Davi, de quem cantavam nos cânticos, dizendo: Saul feriu seus milhares, mas Davi seus 10 milhares? Olhe que, tempos em tempos, essa canção marcou parte da história de Israel, né? Saul feriu os seus milhares e Davi os seus 10 milhares. E Aquis então chamou Davi e lhe disse: Vive o Senhor, que tu foste reto, e que me pareceu bem a tua entrada e a tua saída no arraial comigo, e que nada de mal achei em ti desde o dia em que vieste a mim até hoje. Mas aos olhos dos príncipes não agradas. Retorna, pois, e vai em paz, e não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. E Davi então respondeu a Aquis: O que tenho feito? Ou o que achaste em teu servo desde o dia em que tenho estado contigo até hoje, para que eu não vá e lute contra os inimigos do rei, meu senhor? E Aquis respondeu a Davi e lhe disse: Eu sei que tu és bom aos meus olhos, como um anjo de Deus. Mas os príncipes dos filisteus disseram: Não venha este conosco à batalha. No entanto, levanta-te amanhã de madrugada, tu e os servos de teu senhor, que vieram contigo. E levantando-vos pela manhã, logo ao amanhecer, parti. E se levantou Davi de madrugada, e ele e os seus, para irem-se pela manhã, e voltarem para a terra dos filisteus. E os filisteus foram à guerra para Israel. Capítulo 30. Ziclag é incendiada. Quando Davi e os seus homens vieram ao terceiro dia a Ziclag, os homens de Amaleque tinham invadido o sul e Ziclag, e a tinham ferido e incendiado, e tinham levado cativas as mulheres e todos os que nela estavam, desde o menor até o maior, mas a ninguém haviam matado. Tão somente os levaram e seguiram o seu caminho. Veio, pois, Davi com seus homens à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e filhas, todas foram levadas cativas. E Davi então, e o povo que com ele estava, elevaram a sua voz e choraram muito, até que não houve neles mais forças para chorar. As duas mulheres de Davi, Ainoá, a Jezreelita, e Abigail, a que foi mulher de Nabal, o carmelita, também foram levadas cativas. E Davi ficou muito angustiado, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque todo o povo estava com amargura de alma, cada um por seus filhos e por suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. E disse Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: Eu te rogo que me aproximes o éfode. E Abiatar aproximou o éfode a Davi. E Davi consultou ao Senhor, dizendo: Perseguirei esta tropa? Poderia alcançá-la? Ele disse: Persegue-a, pois certamente alcançarás e resgatará todos. Engraçado, né? Davi queria tanto ir para a guerra, junto com os filisteus, contra os hebreus, seu próprio povo. E Deus não permitiu. Mas na volta para casa, ele achou uma batalha pronta para ele.
Se foi, pois, Davi, ele e os seus 600 homens, que com ele estavam, e vieram até o ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram para trás. E Davi seguiu na perseguição com 400 homens, porque 200 ficaram para trás de cansados que estavam e não puderam passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, o qual trouxeram a Davi, lhe deram pão para comer, lhe deram água para beber. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas. E logo que comeu, voltou nele o seu espírito, porque não tinha comido pão nem bebido água durante 3 dias e 3 noites. Né? É o limite do ser humano ficar sem beber e sem comer. Passar disto, ele morre. Observe que isso é comprovado cientificamente. E a Bíblia já falava disso há 3.000 anos. Tudo o que se quer saber, a palavra tem resposta. Seguindo, ele disse: Davi, de quem és tu e de onde és? E o jovem egípcio respondeu: eu sou servo de uma amalequita, e me deixou aqui o meu senhor, porque adoeci há 3 dias. Pois fizemos uma incursão à parte do sul dos Queretitas e ao lado de Judá, e ao sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Ele disse: Davi, poderias tu descer e me levar a essa tropa? E ele disse: me faça juramento por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e eu te levarei a essa tropa. E assim o egípcio levou a Davi, pois, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda aquela terra, comendo, bebendo e festejando por todo aquele grande despojo que tinham tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. E assim os feriu Davi desde aquela manhã até a tarde do dia seguinte. Olha só, 2 dias de luta. E deles não se escapou nenhum, a não ser 400 jovens que tinham subido em camelos e fugiram. E libertou assim Davi tudo que os amalequitas tinham tomado. E deste modo libertou Davi as suas 2 mulheres. Não lhes faltou ninguém, nem grande, nem pequeno, tanto de filhos como de filhas, do roubo e de todas as coisas que eles tinham tomado. Tudo Davi recuperou. Tomou também Davi todas as ovelhas e vacas, e trazendo tudo adiante, diziam: esta é a presa de Davi. E veio Davi aos 200 homens que tinham ficado caídos e não tinham podido seguir a Davi, aos quais deixaram ficar no ribeiro de Besor. E eles saíram a receber a Davi e ao povo que com ele estava. E quando Davi chegou ao povo, saudou-lhes com paz. E todos os maus e perversos dentre os que tinham ido com Davi, então responderam e disseram: eles não foram conosco, e portanto não lhes daremos do despojo que libertamos, a não ser a cada um a sua mulher e seus filhos, os quais tomem e se vão. E Davi disse: não faças isso, meus irmãos. Pelo que nos deu o Senhor, o qual nos guardou e entregou em nossas mãos a tropa que tinha vindo sobre nós. E quem vos escutará neste caso? Porque igual parte tem que ser a dos que desceram a batalha e a dos que ficaram com a bagagem, igualmente devem repartir. E desde aquele dia em diante foi isto posto por lei e regulamento em Israel, até ao dia de hoje. E quando Davi chegou a Ziclag, enviou o despojo aos anciãos de Judá,
seus amigos, dizendo: eis aí uma bênção para vós do despojo dos inimigos do Senhor. Aos que estavam em Betel e em Ramote ao sul, e aos que estavam em Jater, e aos que estavam em Aroê e em Sifmote, e aos que estavam em Estemoa, e aos que estavam em Racal, e aos que estavam nas cidades de Jeramael, e aos que estavam nas cidades dos Queneus, e aos que estavam em Ormá, e aos que estavam em Corazã, e aos que estavam em Ataca, e aos que estavam em Hebron, e em todos os lugares onde Davi tinha estado com seus homens. Capítulo 31. Aqui encerra com a morte de Saul e dos seus filhos. Os filisteus então pelejaram contra Israel, e fugiram os homens de Israel diante dos filisteus e caíram mortos no monte Gilboa. Observe que Deus tira Davi. Davi queria lutar junto com os filisteus contra o seu povo. E ele não sabia, mas Saul estava nessa batalha. E Deus não queria que ele enfrentasse Saul. Endureceu o coração dos outros príncipes filisteus para que ele saísse dali. E ele encontrou a sua própria batalha, ficando Saul agora totalmente entregue aos filisteus. E seguiram os filisteus a Saul e a seus filhos, mataram a Jonatas e a Abinadab e a Malquissua, todos filhos de Saul. E se agravou a batalha sobre Saul, e lhe alcançaram os flecheiros, e teve grande temor por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: tira a tua espada e me atravessa com ela, para que não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Mas o seu escudeiro não quis, porque tinha grande temor. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. E vendo seu escudeiro a Saul morto, ele também se tornou sobre sua espada e morreu com ele. E assim morreu Saul naquele dia, junto com seus 3 filhos, o seu escudeiro e todos os seus homens. E os homens de Israel que estavam do outro lado do vale e do outro lado do Jordão, vendo que Israel tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, deixaram as cidades e fugiram. E os filisteus vieram e habitaram nelas. E aconteceu que no seguinte dia, quando os filisteus vieram a despojar os mortos, acharam Saul e a seus 3 filhos estendidos no monte Gilboa. E eles então lhe cortaram a cabeça e lhe despojaram as armas, e enviaram pela terra dos filisteus em redor, para que o noticiassem no templo dos seus ídolos e entre o seu povo. E as suas armas puseram no templo de Astarote, e penduraram seu corpo no muro de Bet-Sean. Mas os homens de Jabes de Gileade, ouvindo que os filisteus tinham feito a Saul, todos os homens valentes se levantaram e andaram toda aquela noite, e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-Sean, e vindo a Jabes, os queimaram ali. E tomando seus ossos, sepultaram-nos debaixo de uma árvore em Jabes, e jejuaram por 7 dias. Então você percebe o fim trágico de Saul e de seus filhos. Saul perseguiu Davi, fez um monte de barbaridades, matou sacerdotes, destruiu vilas, vilarejos e famílias inteiras. E na guerra ele foi vencido.
teve esta morte trágica. Por isto a importância de cumprirmos a palavra de Deus, que nos diz que é melhor obedecer do que ao sacrificar. Deus não se agrada de nenhum tipo de sacrifício. Ele quer a nossa obediência. Ele quer o nosso temor. Ele quer o nosso respeito. E disto não podemos abrir mão. Aleluias. Deus te abençoe. Olha aí a terceira leitura desse 11º dia de estudos da Palavra de Deus. Vamos para o Salmo 71, que fala de uma oração pela ajuda de Deus quando se estiver na velhice. Olha o que diz esse lindo salmo. Em ti, Senhor, confio. Não seja eu jamais confundido. Me faça escapar e livra-me na tua justiça. Inclina os teus ouvidos e salva-me. Sê tu a minha rocha de refúgio, a qual eu possa recorrer continuamente. Deste um mandamento para que eu seja salvo, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do perverso e do violento. Pois tu, Senhor Deus, és a minha esperança, a minha segurança, desde a minha juventude. Por ti fui sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe. Para ti será sempre o meu louvor. Como um prodígio fui para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Seja cheia minha boca do teu louvor e da tua glória todo o dia. Não me rejeites no tempo da velhice. Quando a minha força se acabar, não me desampares. Porque os meus inimigos falam contra mim, e os que espiam a minha alma consultam juntos, dizendo: Deus o desamparou, persegui-o, tomai-o, pois não há quem o livre. Ó Deus, não te afastes de mim, meu Deus, apressa-te em meu socorro. Sejam confundidos e pereçam os adversários da minha alma. Sejam cobertos de vergonha e de confusão os que procuram o meu mal. Mas eu seguirei esperando continuamente e te louvarei cada vez mais. A minha boca manifestará a tua justiça e a tua salvação todo dia, embora não sabendo o número delas. Irei na força do Senhor Deus, farei menção da tua justiça e só dela. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha juventude, e até aqui tenho anunciado as tuas obras prodigiosas. Agora, também na velhice e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que declare o teu poder à geração vindoura e o teu poderio a todos os que têm de vir. Também a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois tu tens feito grandes coisas. Ó Deus, quem é semelhante a ti? Tu, que me tens feito ver muitas angústias e males, voltarás a me dar vida e novamente me levantarás dos abismos da terra. Aumentarás a minha grandeza e voltarás a me consolar. Deste modo eu te louvarei com o saltério. Ó meu Deus, bem como a tua verdade, cantarei eu a ti com a harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios se alegrarão quando a ti eu cantar salmos.
assim como a minha alma, a qual tu remiste. A minha língua falará também da tua justiça todo dia, pois que foram envergonhados e confundidos os que o meu mal procuravam. Aleluia! Esse é o Salmo 71, né? Que mostra para mim e para você que mesmo na velhice, Deus cuida de cada um de nós. Até este salmo, para aquele que está velho, porque na velhice é comum os velhos serem abandonados pelos seus filhos, em asilos, casas de repouso, deem um nome que queiram dar, mas eles não querem cuidar. Ninguém quer cuidar. O mundo não vai cuidar. Mas você tem Deus na sua vida para cuidar de você. Porque você sempre foi temente ao Senhor, guardou a palavra do Senhor no seu coração. E Ele não permitirá que o mal te sobrevenha, ainda que na velhice. Aleluias. Deus te abençoe. Um beijo no teu coração.